Olha, nós temos mostrado aqui imagens de redemoinhos que têm se formado quase que diariamente, não é? E mês de agosto é aquela história, mês de muita poeira, mês de muita ventania, mas eu quero acionar agora a nossa reportagem para saber por que isso acontece. Olha, então, o Alexandre Paes está num lugar onde não tem poeira, não tem redemoinho, até bonito aí, hein? Mas conta pra gente o que está acontecendo. Boa tarde. Pois é, Jordeval, uma boa tarde para você, todo mundo que nos assiste agora ao vivo pelo TJ Goiás. A gente está aqui no Parque Flamboyant, uma região, inclusive, que conversando com a especialista agora há pouco, é bem improvável que aconteça esses redemoinhos, justamente por ser uma região onde tem um pouco d'água, tem muitas árvores, sombras, e esses redemoinhos que têm acontecido e que, inclusive, a gente registrou e mostrou nesta semana no TJ Goiás um caso de um redemoinho bem grande que aconteceu na cidade de Rio Verde. Eles acontecem em regiões campais, né, com campo aberto, digamos assim. Então essas áreas onde tem lotes baldios muito grandes, um terreno muito aberto e que tem essa questão da poeira, o chão batido mesmo, né, o terrão, é mais provável de acontecer. E é fatores de combinação que acabam registrando e fazendo a ocorrência desse redemoinho. Tudo isso é associado, é claro, às questões climáticas, envolvendo a questão da ventania, do tempo seco, falta de umidade do ar e o calorão. Sobre esse assunto a gente vai conversar ao vivo com a Elizabeth, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia aqui de Goiânia. Elizabeth, é até interessante a gente pensar, porque em outras épocas do ano a gente não costuma ver registro disso, mas de agosto a setembro são grandes os registros. Até parece que a gente pensa que é uma nuvem de poeira, mas quando vê, tá lá aquele redemoinho gigante. Boa tarde. Boa tarde, sim, exatamente. Essa condição agora, né, agosto, setembro e a primeira quinzena de outubro, ela é propícia em questão do clima, né, para essa condição de redemoinho. Por quê? Como você já detalhou aí algumas coisas, a temperatura tem que estar elevada, né, o solo ali tem que estar, que a gente chama naquele solo, o solo mesmo, barro mesmo, né? A poeira ali, então pouca grama, então ele está bem exposto, aquece rapidamente, né? Então a pouca ventilação que tem, torna-se ali, gira ali para girar, ele forma ali uma micro baixa pressão e rapidamente começa a girar ali. É como se aquece, como se fosse uma bolha de ar, aquece bastante rápido e ela se eleva. E no momento que ela se eleva, ao redor ali está mais frio e começa ali a girar. É como se fosse, então, a temperatura quente do solo. Quando sobe essa temperatura e a temperatura externa um pouco mais amena, digamos assim, mais fria, vai pressionando e forma esse redemoinho girando, né? Isso tem algum tipo de prejudicialidade ou, neste caso, é apenas um dos fatores que indica que a gente está passando por essa transição meteorológica? Essa condição, por exemplo, ocorre, né, devido a essas condições que você falou. Então, não é uma transição, vamos dizer, desse período agora, né, é comum acontecer e traz prejuízo no sentido de que às vezes pode chegar aí a 50 km por hora, 60 km por hora e pode ter um destelhamento, por exemplo, criança brincando naqueles brinquedos infláveis, né, então é bastante leve, passando se tiver descampado, passando por ali, ela vai virar aquele brinquedo, porque é bastante leve, então pode ter ali um prejuízo nesse sentido, principalmente o destelhamento, né, quando ele vem bastante intensificado, ele consegue destelhar sim as casas quando passa por cima. Querendo ou não, para a saúde também acaba sendo prejudicial, porque é uma nuvem de poeira, né? Sobe ali poeirando, leva para as casas todas que tem na região. Exatamente. Aí se estiver próximo de casa, vai encher de poeira, né? Traz, mas normalmente a pessoa vê mais de longe, né? Mas quando chega próximo, sim, pode ter essas condições, tanto para a saúde, porque traz aquele poeirão, quanto também prejuízo, né? Agora falando sobre climatologia, a gente viu que tem uma frente fria chegando por aí, que as temperaturas neste fim de semana podem descer bastante nos termômetros. Região de Jataí mesmo ali deve registrar quantos graus na temperatura mínima prevista? Sim, está mudando aí, não parece, né, a gente está aqui no calorão, mas já está atuando ali a frente fria no sul do Brasil, já está começando a deslocar para a região sudeste e vai chegar até aqui para a gente. Essa frente fria vem associada a uma massa de ar frio, por isso vai declinar as temperaturas. Então, pegando ali na região sudoeste, a região de Jataí, Rio Verde, para Jataí,
na região mais aberta, na região rural, pode chegar a 6 graus, né? Ali pela estação, na cidade mesmo, em torno de 7, 8 graus. Ou seja, bastante frio para esse período agora. Aqui para Goiânia, em torno de 11 graus. É bom em agosto, né? Porque em agosto a gente já tem essa ideia de calorão, aí já favorece aí essa temperatura mais amena. Então, para amanhã, a previsão aí aqui em Goiânia, por exemplo, de 27 graus, que já é bastante aqui para a gente, friozinho, né? Na região sudoeste, em torno aí de 23 graus. Então, realmente aí trazendo essa massa de ar frio, essa condição em pleno mês de agosto. É bem diferente, mas é muito bom, né, Elizabeth? Muitíssimo obrigado pela participação aqui no TJ Goiás. O Jordevar, só uma dica para nós goianos, e principalmente para quem está em Jataí, né? Vamos tirar o agasalho do guarda-roupa, preparar ele, porque o goiano pode ver um ventinho que já está colocando uma roupa mais quentinha, né? Então, essa boa notícia para o fim de semana. Vamos aproveitar com moderação, ficar bastante na cama e pegar essas temperaturas mais amenas, na casa dos 11 graus aqui para Goiânia e no interior do estado, chegando aos 6, 7 graus de mínima.